Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer uma informação que a militância que apoia Ciro Gomes estava esperando há tempos, que é uma intervenção do PDT no estado da Paraíba. Eu vou trazer aqui alguns outros estados que a militância está cobrando alguma medida. Mas antes de falar sobre tudo isso, o que aconteceu, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa like se assistir e gostar do vídeo, dislike se não gostar, comenta, compartilha, em especial com quem mora na Paraíba também. Vou falar aqui do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Norte, enfim, alguns estados aí importantes e que o PDT está com algumas dificuldades. Vamos lá então entender o seguinte: o PDT, como eu acabei de dizer, tem assim, alguns problemas em alguns estados. Um deles é a Paraíba e lá ocorreu uma medida drástica. O PDT nacional aprovou, vou trazer para vocês aqui daqui a pouco algumas informações, uma intervenção e destituiu o comando do partido que estava nas mãos da família Feliciano. Como eu disse, a militância realmente que apoia Ciro Gomes comemorou essa medida. O deputado federal, o Damião Feliciano, saiu do partido na véspera do fechamento da janela partidária e foi para a União Brasil. Pegou muita gente de surpresa, porque digamos que ele era um dos responsáveis, ou o principal responsável, por montar a nominata do partido, ou fazer ali a organização dos nomes que concorrerão a deputado estadual ou federal, enfim. Então isso aqui realmente não pegou bem. E para piorar a situação, digamos assim, a esposa do Damião, que é a Lígia Feliciano, vice-governadora, continuou no partido e ela era pré-candidata ao governo do estado. E eu conversei com alguns amigos no estado que me falaram: William, a situação aqui é a seguinte, a candidatura dela, segundo comentavam nos bastidores, era apenas uma forma a mais de fortalecer a candidatura do marido. Inclusive, eventualmente, isso aqui é uma coisa que eu ouvi, não tem como provar, utilizando o fundo do partido, do PDT, para ajudar na candidatura do marido que foi pro União Brasil. Então, agora ela, inclusive, não será mais candidata do partido, vou falar disso daqui a pouco. E apoiadores da candidatura de Ciro Gomes no estado viviam reclamando porque a Lígia meio que ignorava, Ciro Gomes nas entrevistas que concedia e fazia acenos ao Lula. Eu cheguei a assistir a entrevista dela em rádios da Paraíba, em que a militância do Ciro ligava ao vivo e fazia cobranças, e ela ficava até numa saia justa. Mas, gente, o que está acontecendo e tal? Lígia, está acontecendo é que Ciro Gomes agora tem a turma dele, que acompanha as entrevistas, que cobra, que pressiona, e a militância que faz o certo. Então, o que a militância quer é que candidatos ao governo de algum estado façam campanha para Ciro Gomes. Mas é porque aqui no estado o povo tem uma gratidão a Lula, não quer fazer ou repetir as críticas que o Ciro faz ao ex-presidente Lula? Ok, mas daí a ignorar Ciro Gomes e ficar acenando excessivamente ao ex-presidente me parece uma falta de respeito com o partido e com a militância. Então, diante desse cenário na Paraíba, o que aconteceu? No dia 18 foi anunciada a intervenção do PDT nacional lá no estado. Vou deixar um link para vocês que vai dizer o seguinte: a intervenção na executiva estadual foi aprovada pelo Diretório Nacional na tarde do dia 18/4, com aval de Carlos Lupe. Com isso, Renato Feliciano, filho do deputado federal Damião, esse que saiu, e da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, deixa o comando da sigla. Carlos Lupe foi entrevistado e disse coisas importantes. No link aqui tem lá o Lupe falando sobre isso. Disse ele que durante mais de 10 anos nós confiamos à família Feliciano todos os espaços, todas as considerações, o comando do partido, tudo eles puderam fazer. E às vésperas dos prazos para a filiação partidária, eles comunicam que estavam saindo porque não estavam conseguindo formar a nominata. Nós não somos um partido sucursal de ninguém, disse Lupe, que falou mais: esse ato de deserção às vésperas do prazo foi doloroso. Agora vamos ver uma nova fase. Uma instituição partidária não é um clube de amigos, mas precisa ter responsabilidade e respeito à sua história e a seus companheiros. A saída do Damião foi uma prova cabal da falta de consideração e de respeito, e teremos que reconstruir o partido de uma forma dolorosa, mas ficaremos mais fortes, afirmou Lupe. Ainda na entrevista, ele disse que o PDT formará uma comissão interventora para reconstruir o partido. Nas palavras dele, o advogado Marcos Ribeiro, um dos fundadores da Legenda e representante da Comissão de Ética Partidária, é quem vai ficar à frente do partido na Paraíba. O Lupe foi indagado sobre palanques para Ciro Gomes por lá
ele não disse, né, quem que o PDT vai apoiar para o governo, não deu muitos detalhes, mas falou que os filiados ao PDT serão convocados, os vereadores com mandato, prefeitos, vice-prefeitos, para ajudar nessa reconstrução. Mas a gente sabe que caso isso não fosse feito, a situação do Ciro por lá seria muito ruim. Insisto, já que a Lígia não daria o palanque, digamos assim, com aquele entusiasmo que o Ciro precisa. Mas a gente sabe que caso Lígia continuasse como candidato ao governo, palanque para o Ciro no estado estaria comprometido e muito comprometido. E vamos falar aqui então de outras coisas, porque Everton Gomes, membro do Executivo Nacional do PDT, postou no seu Twitter: aprovamos agora na Executivo do PDT o nome da vereadora Duda Salabert como nova vice, combate à intolerância. Isso aqui foi bastante comemorado pela militância. Realmente a Duda agora terá uma posição de ainda maior destaque no partido, ela que já era vice-presidente do PDT em Minas Gerais, agora assume também a vice do PDT nacional, assumindo aqui essa parte de combate à intolerância. Além disso, continuou Everton, realizou-se intervenções nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraíba para que o partido seja de fato, vejam isso, plural, de esquerda e alinhado ao Projeto Nacional de Desenvolvimento. Avante com Ciro Gomes, disse ele. Então já falei da Paraíba. Em Mato Grosso, eu não consegui detalhes, né, de como ficará a situação daqui para frente, mas o partido perdeu aquele que presidia o partido por lá, que é o deputado estadual Kardec. Ele saiu antes do fechamento da janela partidária e foi para o PSB. Mas eu achei uma matéria do dia 17/4 que diz que ele, o Kardec, vai pedir autorização para o PSB nacional, porque estadual isso já está acertado, para fazer campanha para Ciro Gomes no estado. Abre aspas para o Kardec. A minha ideia é fazer campanha para o Ciro aqui, como já tinha previsto, trazer a cartilha do Ciro para dentro de Mato Grosso e fazer o debate com os agentes públicos de várias áreas. A liberação com o Executivo Estadual está acertada. Com a Nacional ainda vou conversar, mas pelo jeito eu acho que ele vai conseguir sim fazer campanha para o Ciro em Mato Grosso, mesmo estando no PSB. De todo jeito, o PDT está se movimentando por lá e ficaremos sabendo de mais detalhes aí em breve. No Mato Grosso do Sul, Dagoberto Nogueira, deputado federal, saiu do PDT e foi para o PSDB. Mas ele fez uma despedida muito bacana nas redes sociais, continua aliado do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Pelo que eu percebi, a questão da Dagoberto é que no PDT ele teria dificuldades de se reeleger, então fez uma mudança meio que assim, numa estratégia eleitoral, para tentar manter o seu mandato. Inclusive eu vou deixar um link aqui que diz que o Dagoberto, reeleito, pode até voltar para o PDT num acordo que foi feito com o PSDB, que aceitaria isso sem exigir dele o mandato. É claro e óbvio que isso aqui não será confirmado pelas partes, né, de forma oficial, mas existe sim essa conversa informal. E eu postei essa notícia no meu Twitter pessoal, vou até deixar o link para vocês aqui, e a militância do Ciro reclamou de alguns outros estados. O Maranhão, por exemplo, com o Everton Rocha, que é o candidato do partido ao governo do estado, vive fazendo acenos excessivos e quase inacreditáveis ao Lula. Na minha opinião, como eu disse em relação aqui à questão envolvendo a Paraíba, na minha opinião, o que o Everton faz lá no estado do Maranhão é um desrespeito ao PDT, ao Ciro e à militância. Porque a questão é que o Everton quer receber o apoio do Lula no estado, mas já foi dito 1000 vezes que o Lula vai apoiar Carlos Brandão, que saiu do PSDB, foi para o PSB, ele que é o vice de Flávio Dino, o Flávio Dino vai apoiar o Brandão e o Everton mesmo assim fica nesses acenos excessivos, tentando colar a sua imagem na de Lula. É uma estratégia, né? Não vou aqui nem querer discutir isso, mas daí a fazer acenos excessivos e desrespeitosos ao próprio partido, e na minha opinião isso aqui deveria ser tratado com mais responsabilidade, né? O Everton Rocha talvez tenha se esquecido de que para vencer no Maranhão não tem que estar agarrado com o Lula. O próprio Flávio Dino, em 2014, né, nos mostra que isso é possível, porque o Dino concorreu contra o grupo do Sarney por lá, Sarney que tinha o apoio, né, do Lula. Né, o PT, enquanto partido, fazia parte da aliança com o PMDB. O Flávio Dino, aliado ao PDT, né, concorreu então e venceu naquelas eleições. Em 2010, o Flávio Dino tinha perdido. Então, e o PMDB na época também teve o apoio do Lula por lá. Mas em 14, Dino sem Lula, sem PT, conseguiu derrotar. E eu acho que o Everton até teria condições de fazer isso. Mas aí ele fica tentando o apoio do Lula, que vai apoiar o Carlos Brandão,
não sei se vai dar certo. De todo jeito, dando certo ou errado, isso aqui já é uma situação bastante constrangedora para o partido e para a militância. Em Pernambuco, é um outro estado que a militância foi lá no meu tweet reclamar, porque o Ciro até agora está sem palanque no estado, porque o partido insiste em fazer parte da Frente Popular com PSB e PT, e o Volney, que é deputado federal, já aceitou, ele até fala de vez em quando em Ciro Gomes aqui e ali, mas eu acho até que inclusive fala pouco, opinião pessoal minha, né? E o Volney já aceitou que o partido não estará nem como vice, nem na vaga ao Senado, e mesmo assim continua dizendo que vai fazer parte da Frente Popular. Por que não tentar espaço noutra chapa? Né? Ele chegou, o Volney, a conversar com o Miguel Coelho, do União Brasil, enfim, mas para fazer parte da outra chapa, o PDT teria que romper com o PSB, né, que governa o Estado, e esse rompimento implica perder cargos. E aí tem muita gente que coloca os cargos à frente dos interesses maiores do partido no Estado e em nível nacional. Na minha opinião, a melhor alternativa lá no Estado seria tentar uma vaga na chapa da Raquel Lira, ou quem sabe, como eu acabei de dizer, do Miguel Coelho, já que a Raquel Lira e o Volney têm uma rixa, porque ambos são da cidade de Caruaru. Então, beleza, não quer se unir a quem é, de certa forma, adversário na cidade, que se una com o Miguel Coelho. É uma alternativa que eu acho que seria bastante interessante, apesar de também, eventualmente, ela poder receber algumas críticas. No Rio Grande do Norte, também a militância foi lá no meu tweet reclamar que o Carlos Eduardo recentemente fez aí falas lamentáveis e a militância cobrou, teve um movimento forte lá no estado contra o Carlos Eduardo, que chamou a militância para conversar, teve uma reunião e me parece, eu tenho que registrar isso aqui, que a situação melhorou, né? Então vamos continuar de olho para ver na situação do Rio Grande do Norte e depois a gente pode até fazer um vídeo trazendo atualizações sobre tudo isso. De todo jeito, voltando à questão da Paraíba, uma intervenção super importante, né? Eu acho que isso aqui, apesar de alguns desgastes nesse primeiro momento, vai ser importante para a campanha do Ciro e para o fortalecimento do PDT no estado, porque, como eu disse, me parece que a família Feliciano teve todo o tempo do mundo para fazer esse fortalecimento. Se não fez, nada mais justo e correto do que fazer essa mudança. Meus amigos, então é isso. Eu vou ficar aqui atento a essas novidades e qualquer coisa eu gravo um novo vídeo para vocês. Valeu, pessoal. Até mais.